Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma cúpula linda dessa pra você decorar sua casa, seu cantinho do café, utilizando somente um copo de acrílico, um pouco de papelão e um pouco de massa corrida. Então vem que eu te ensino. Então, para fazer essa cúpula eu vou precisar de copos de acrílico, aí você vai cortar a base dela. Esse daí eu depois vou guardar para fazer outro tipo de decoração. E aí você vai precisar de papelão para poder fazer o contorno dessa cúpula. Após isso, você vai precisar colocar mais 1 centímetro a mais, então fazer como se fosse um círculo a mais. Você vai colocando em cada ponto, para depois você só ir contornando para dar um círculo maior. E aí eu peguei o estilete e passei em volta do círculo menor, o primeiro círculo que eu havia feito. Você vai pegar o copo de acrílico e fazer uma força com ele para poder ver mais ou menos o tanto que você precisa recortar na lateral. Provavelmente vai dar meio milímetro, então você vai fazer tipo um recorte em volta desse outro corte que você havia feito para deixar esse rebaixo. E aí você pode utilizar uma tesoura para poder marcar bem essa parte. Cuidado para não atravessar para o outro lado, para ficar bem segura esse copo de acrílico. Aí, como eu vou fazer essa bolacha maior, eu vou fazer um furo para colocar a iluminação por dentro dele. Aí você vai fazer uma marcação aí para você ver o tanto de papelão que você vai precisar para fazer o tamanho correto, tipo dando uma volta no círculo. Aqui eu coloquei uma altura de mais ou menos 2 centímetros. Você vai recortar e aí dobrar ele todinho para ele ficar bem maleável para você poder colocar em volta do círculo. Aqui eu coloquei com cola quente mesmo. E aí, para ficar a iluminação escondida, eu fiz tipo como se fosse o formato da iluminação e o círculozinho na hora de enfiar, né, o fiozinho de fada. Aí eu só utilizei e aí coube certinho. Aqui eu peguei um pouco de areia com que esse círculo, né, esse papelão não ficasse andando, samando pra lá e pra cá, ficasse muito leve. Então, para dar uma melhor sustentação, como vai ser uma cúpula, né, então eu coloquei um pouco de areia e aí fechei com um outro papelão um pouquinho menor e aí conectei. Nessa bolacha maior, como ela tem esse formato aí do acabamento para colocar a iluminação, aí eu só fiz mais ou menos o formato que eu havia feito embaixo. E aí você recorta, provavelmente não vai ficar o formato certinho, então você vai recortar, colocar em cima e aí com o próprio estilete você vai fazendo o recorte, né, para como que ficasse o mesmo formato na parte de baixo. E aí eu colei tudo certinho igual às outras e eu fiz o acabamento. O acabamento eu fiz com massa corrida, passei por toda a superfície e nas laterais eu fiz umas ranhuras, né, ficando bem orgânico para parecer uma casca de árvore. E aí no rebaixo eu só peguei um pincelzinho mesmo, a bundinha do pincel, e fui colocando, né, retirando o excesso de massa corrida. Lixei tudo certinho. Fiz o furo novamente para dar. E aí é o seguinte, para pintura, se você não tiver marrom, você pode fazer o quê? Misturar azul mais amarelo, que é igual ao verde. E aí do verde você mistura com vermelho, que vai se transformar em marrom. Mas nesse caso eu peguei um pouquinho da tinta PVA Acrylex Salmão com um pouquinho de marfim para ficar uma cor mais clara. E aí eu coloquei bastante água na tinta
pra ela ficar com essas ranhuras e tudo mais, não ficar totalmente pigmentado, pra dar esse aspecto, né, de madeira. E aí, essa outra tinta que eu fiz, eu misturei quase a mesma outra, só que eu pus um pouco mais de vermelho, um pouco de amarelo e o marrom mais escuro que eu tinha feito, e misturei até ficar mais ou menos nessa cor alaranjada, tipo um marrom alaranjado. E aí eu fui fazendo os frisos, peguei um pincel chanfrado, e aí você vai pegando um pincel mais fino, fazendo esses contorninhos com um alaranjado, e aí pegando a tinta mais clara e dando a volta com a tinta, tentando afinar. Umas partes você vai deixar mais escuro, outras partes você vai deixar mais claro, dando um melhor acabamento, para ficar bem esse aspecto de madeira. E depois eu passei uma tinta mais clara para iluminação. Na lateral eu usei essa tinta mais amarronzada alaranjada, né, pra fazer a lateral. E aí eu peguei uma tinta mais escura e fui pegando uma bucha pra poder dar esse aspecto, né, meio falhado e tal, nas partes mais altas, como se fosse da casca da árvore. E aí na parte de cima coloquei isso daí pra poder dar esse aspecto de natural, orgânico da madeira, mais escura. E aí eu fui colocando o quê? Nas partes mais fundas eu fui colocando essa tinta mais escura. Após isso eu também peguei um preto mais aguado e fui pincelando em algumas áreas bem aleatórias. Após isso eu peguei a cor mais clara novamente e fui passando nas partes mais altas para dar esse aspecto de luz e sombra da madeira. Se eu peguei uma cor mais clarinha, pode ser um branco ou a primeira marfim, né? E aí você vai dando essas pinceladas em alguns lugares para dar essa luz maior da casca da madeira. Para acabamento eu usei o verniz acrylex fosco. E aqui eu tô fazendo a parte de colocar, né, a iluminação e tudo mais. Peguei um feltro e coloquei em volta, medi mais ou menos, cortei e aí você só colar com a cola quente para dar um melhor acabamento e aí ficar tudo escondidinho do que você fez do papelão e não parecer um papelão. Aí para você ter acesso, né, à iluminação, né, para você ligar e desligar, você pode fazer um corte e aí você tem acesso e também pode cobrir para ficar bem escondidinho tudo. Aqui eu peguei esses 2 passarinhos de porcelana, muito bonitinhos, foram muito baratinhos. E peguei também esse musgo, né, para poder fazer essa decoração, né, com os passarinhos, o musgo, a luzinha. Aí eu peguei essa Sempre Viva, que era um rosa um pouquinho mais escuro e um rosa mais claro, e fui colocando em toda a decoração. Para a cúpula, para dar o acabamento na parte de cima, como se fosse uma cúpula de vidro, né, que a gente encontra para comprar, eu coloquei essas bolinhas de madeira e para dar o acabamento eu usei o sisal. E aí, para ficar mais realista, né, essa bolacha de madeira, eu peguei os musgos e coloquei em alguns lugares aleatórios para ficar bem parecido com a bolacha de madeira. Então veja como ficou o resultado. Gente, ficou incrível, olha, ficou muito parecido com uma casca de árvore, essas bolachinhas de madeira que a gente encontra com uma cúpula. Ficou muito lindo, você pode usar isso para outras ideias também, né, para decoração e tudo mais, mas você pode usar também para o Natal, colocar outros bichinhos dentro, né, fica muito lindo, olha como ficou lindo iluminado. Então você pode utilizar isso para outras ideias também. Gente, essa cúpula ficou incrível, ficou muito linda. Você pode, como eu falei, você pode utilizar também pro Natal que tá chegando aí, né? Você pode fazer essa cúpula, essa bolacha de madeira para usar para outros tipos de decoração no seu Natal e também aí na sua casa. Então, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber mais informações e também curta esse vídeo para ajudar aqui o canal. Então, eu te espero para a próxima. Até mais. Tchau, tchau.